E aí, peoples, tudo bom? Vamos fazer mais essa de eletrostática? Questão muito bacana, muito legal. É um conceito que às vezes cai, outras vezes ele aparece no meio de uma resolução. Não é o foco principal da questão como é esse, mas de vez em quando ele te ajuda a resolver outras, tá bom? Então, é uma questão da Mackenzie que fala que duas cargas elétricas puntiforme distam 20 centímetros uma da outra. Alterando essa distância, então a gente vai mexer nessa distância, ok? A intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas fica 4 vezes menor. A nova distância entre elas é. Então, o comando da questão quer saber qual é a nova distância. O que a gente tem que lembrar? Se a gente está trabalhando força, a gente tem que lembrar que a intensidade da força é calculada pela lei de Coulomb, né? K, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E aí, em cima dessa lei, a gente pode fazer algumas afirmativas. A gente pode falar que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Ou seja, o que significa isso daqui? Significa que se eu aumentar o valor das cargas, eu vou aumentar o valor da força proporcionalmente. E eu também posso falar o seguinte, que é o objetivo da questão e ajuda muita gente. Posso falar que a força aqui nossa, ela é o quê? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Significa que se eu aumentar a força, ou se eu aumentar a distância, eu diminuo a força. Ou se eu diminuir a distância, eu aumento a força. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Só que tem que ter tem um detalhe aqui que você não pode deixar passar. Observe que a distância aqui está ao quadrado. Então não é direta, não é inversamente proporcional. É o inverso do quadrado. Ou seja, suponhamos, se eu aumento, vamos fazer aqui embaixo, a distância duas vezes a distância, se eu aumentei a distância duas vezes, então botar uma setinha aumentando, significa que a minha força vai diminuir. Contudo, essa força não diminui duas vezes, ela diminui 4 vezes, porque se eu dobrar é 2, 2 ao quadrado é 4, então aqui eu diminuí a força em 4. Se eu aumento a distância vai 5 vezes, qual é o quadrado de 5? 25, então eu diminuo a força aqui, 25. E o contrário também é verdadeiro, né, peoples? Vamos puxar isso aqui para o lado. Se eu diminuir a distância, duas vezes, ou seja, botar assim, duas vezes a distância que eu estou diminuindo, eu vou aumentar a força. Enquanto que eu aumento a força aqui, se eu diminuir duas vezes, o quadrado de 2 é 4, então eu aumento a força 4 vezes. Se eu diminuo a distância, vamos mudar 6 vezes. A minha força aqui vai aumentar o quadrado de 6. Então a força vai aumentar 36 vezes. Ficou estranho isso aqui, né? Vou aumentar 36 vezes. E assim por diante. O que ele está falando aqui na questão pra gente? Ele fala que a força ficou 4 vezes menor. Se a força ficou 4 vezes menor, foi esse exemplo aqui, Eu diminuí a força 4 vezes. Então, se eu diminuir a força 4 vezes, significa que eu aumentei a distância 2 vezes. Guilherme, se você não tivesse feito esse raciocínio aqui, peoples, isso aqui é manjado. Isso é manjado. Geralmente eles botam aumentar em 4, em 9, diminuiu a força 9 vezes. Significa que triplicou a distância e assim por diante. Beleza? Então, se eu aumentei a força aqui 4 vezes, eu aumentei a distância 2 vezes. A distância inicial era 20, então eu fui para uma nova distância de 40 centímetros.
Beleza? Tranquilo? Ah, Guilherme, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia. Você poderia brincar com as fórmulas, né? Ah, como assim? Você poderia botar em duas situações. O que mantém constante? O que vai manter constante nas duas situações aqui, ó, é o K, o Q e o F. Então, se eu isolar eles, ó, eu vou isolar aqui no canto. Ó, isolando fica K vezes Q1 vezes Q2. Por que fica constante? Porque eu não mudei, né, o meu meio, não mudei as cargas. Vai ficar força vezes D ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso igualar o inicial vezes o final. Então, ó, vamos lá. F1 vezes ao quadrado da D1 é igual a F2 vezes o D ao quadrado da D2. A F1, vou só colocar F1 vezes a distância inicial. Vou deixar em centímetros, tá? Por quê? Porque eu vou achar lá no final em centímetros também. 20 ao quadrado, que é igual a F2, eu vi que é a F1 sobre 4, vezes a distância ao quadrado de 2 que eu quero descobrir. Olha só, vai ficar 20 ao quadrado dá 400, né? Então vai ficar 400 F1. Vou passar o vezes 4 e vou deixar F1 vezes D2 ao quadrado. Eu corto F1 com F1. Então vai ficar, vamos puxar aqui para o lado, D2 ao quadrado é igual a 1.600. D2 é igual a raiz de 1.600. Raiz de 1.600 até ontem, perdão, não tem esse quadrado aqui, né? Até ontem era 40 centímetros. Essa é a maneira que a gente faz fazendo o cálculo. Não gosto, acho perca de tempo. A gente quando estuda, vocês vão resolvendo muita questão e pega esse raciocínio, a gente resolve muito mais rápido, você ganha tempo para fazer outra questão. Beleza, people? Valeu, até uma próxima. Tchau.